Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e essa é a terceira live de uma série de lives com o tema Mulheres na Teologia, porque as mulheres precisam aprender teologia. Já tivemos duas lives aqui no canal, já falamos sobre o papel da Bíblia na teologia, no estudo teológico. Já falamos sobre o papel da oração, o que oração tem a ver com teologia, né? E o tema de hoje é livros cristãos. Qual é o papel dos livros cristãos na nossa vida, uma vez que a Bíblia é suficiente? E para conversar sobre isso, eu não estarei sozinha, teremos uma convidada muito especial. Já esteve aqui no canal Fé e Conhecimento falando sobre mulheres na teologia e está voltando hoje para a gente conversar sobre livros cristãos. Seja bem-vinda, Bárbara. Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Acho que todo mundo me conhece aqui, né? Mas se apresenta de novo, vai que tem alguém novo aqui que não te conhece. Verdade. Vamos lá, então. Já fiz uma live aqui com a Camila, nesse mesmo tema, Mulheres na Teologia, que é o tema que a gente ama. Eu arrisco dizer que é o nosso tema favorito. Verdade. E E fala para o conheci a pessoal de que Camila. igreja você é. Ah, tá. Vamos lá. Eu sou da Igreja Amor em Movimento. Eu sou líder de jovens lá, na verdade é Connect, células, né? Em algumas denominações as pessoas chamam de célula. Participo do Ministério do Louvor, participo de Ministério Infantil, amo os ministérios da igreja, a faz tudo da igreja, É, mas é assim que a gente aprende teologia, né? Praticando. não é só E teoria, né? não Apesar é que o só nosso assunto teoria, hoje acho que vai para os dois lados, né? O nosso assunto vai. hoje é livros cristãos. E para a gente ir direto ao ponto, né? Eu queria começar perguntando assim, né? Por que ler livros cristãos, né? Eu escutei muito assim que a Bíblia ela é suficiente, a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, mas nós temos os livros, às vezes a gente recebe recomendação de livros, mas ainda tem algumas pessoas que não concordam muito com isso, né? Então, para a gente ajudar essas pessoas, porque o intuito também dessas lives é ajudar as pessoas e principalmente as mulheres, né? Por que nós devemos ler livros cristãos? Eu acho assim, quando a gente fala de livros cristãos, a gente tem que separar o que fazer uma distinção, o que é essencial e o que é importante. Eu acredito assim, a Bíblia, ela é essencial. E essência é aquilo que a gente não pode deixar para trás. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Mas isso não significa que os livros cristãos não sejam importantes, assim como muitas coisas na nossa vida cristã. Tipo, se eu perguntar para você, seu filho é essencial na sua vida? Você vai me falar, não, só a graça de Deus, mas seu filho é importante? Oxa, claro que ele é importante, né? E às vezes eu vejo que as pessoas fazem muita confusão com isso. Então, os livros cristãos são de extrema importância. Não é porque eles não são a essência, né, da palavra de Deus, não são de fato a palavra de Deus revelada, que eles não contenham a palavra de Deus. Então, eu acho eles muito importantes e por isso já vale aí a leitura. Com certeza. E eu também já ouvi falar muito, assim, bom, você, assim como eu, tá na igreja desde sempre, e a gente ouve muita coisa em muito tempo na igreja, né? A gente tem que Uhum. filtrar muitas coisas, porque a gente sabe também que nem sempre a intenção das pessoas é prejudicar, às vezes fala por falta de conhecimento, né? Eu já ouvi muito Sim. assim também, por exemplo, se eu vou estudar um livro da Bíblia, até um livro que eu estou estudando agora é Esther. E aí, se você pega um comentário bíblico, alguém explicando um pouco sobre o assunto, teve uma pessoa que falou assim para mim: Ah, mas se você ficar lendo comentário, você vai ficar ouvindo, lendo o que Deus falou para outra pessoa. Meio que assim, se eu estudo, o fato de eu estudar bloquear assim a ação do Espírito Santo e falar comigo com aquele comentário, me ensinando mais sobre o contexto, sobre o que mais a gente pode aprender sobre um livro bíblico, né? E assim, fazer esse estudo de uma maneira sistemática, estudar assim,
com objetivo. Olha, quero entender o contexto histórico, quero entender datas, quero entender culturas. Isso tira, vamos dizer assim, o agir do Espírito Santo. Eu estou ouvindo que Deus falou para outra pessoa. Parece até que Deus está mandando mensagem para a pessoa errada, né? Eu acho isso engraçado quando as pessoas falam, ai, Deus falou isso para outra pessoa, como se a palavra de Deus não fosse uma palavra universal, né? A palavra de Deus é a mesma. Ele pode revelar para você algo específico para sua vida, mas quando ele está falando do livro de Esther, ele está falando sobre uma revelação que é geral, né? Uma revelação que é para todo mundo. Eu acho assim, essa questão de tirar ou não a ação do Espírito Santo, né? Foi o que você comentou. Eu acho que no meio pentecostal existe uma ideia que não é errada, eu diria que é incompleta, de que a ação do Espírito Santo se dá por meio de emoção, se dá por meio de choro, né? Daquelas emoções muito profundas. E você sentir algo físico também, um Exatamente, você tem que arrepio, sentir um ali, né? calor. Ou uma alegria, você tem que falar em línguas. Não Sim, necessariamente. É uma forma do Espírito Santo agir, com certeza, mas o Espírito Santo, ele não pode ser colocado numa caixinha tão pequena. Quando a gente lê Romanos 12:1, o apóstolo Paulo fala para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Então, culto racional, a gente está falando de intelecto. Então, quando eu estudo a Bíblia, quando eu estudo teologia, eu também estou prestando culto. Será que alguém tem sim. alguma dúvida de que, por exemplo, o apóstolo Paulo foi divinamente inspirado, foi inspirado pelo Espírito Santo? Eu não tenho dúvida nenhuma e eu acredito É, que todo mundo que está na igreja não tem dúvida. E eu sim. digo com certeza que ele não estava escrevendo as cartas chorando, falando em línguas, em transe, não. Ele estava, tipo, super racional ali escrevendo, fazendo uso de teologia mesmo, a teologia que era conhecida para eles na época, filosofia, história da igreja, direito até. Então, assim, é muito importante a gente entender que existe também a ação do Espírito Santo através de uma via intelectual. Você falou isso, eu ouvi uma pregação faz pouco tempo e o pastor falou assim que é a partir do entendimento que nós somos transformados. Porque a partir do momento que eu entendo o porquê Jesus morreu, por que Jesus teve que vir, por que ele teve que morrer, por que ele ressuscitou, e toda assim, essa questão bíblica, né, toda a história da salvação, uma vez que eu entendo intelectualmente, que eu começo a até permitir, não sei se eu posso dizer isso, que aí a graça de Deus me alcança e vai me transformando, né? Que a gente vai se convertendo. Eu falo por É mim, verdade. que apesar de eu assim, eu ter nascido na igreja, tinha um conhecimento aí de histórias bíblicas e tudo mais, mas sei lá, parece que eu tava meio dormindo. E conforme eu comecei Sim, a acontece de com todo fato mundo. ler, todo mundo já teve aí uns momentos de surdez espiritual, né? Porque a Bíblia Com fala isso, né? certeza. Tem os que têm ouvidos, mas não ouvem, né? E conforme eu comecei a assim, estudar, não foi um acontecimento assim espiritual nesse sentido, assim, que me abriu os olhos Uhum. para estudar a Bíblia, para entender a Bíblia. Foi justamente não estudar, muitas vezes ler a Bíblia sem vontade, que até as pessoas acham que assim, preciso sentir uma vontade de ler a Bíblia para ler, O né? Espírito Santo tem que te E colocar ali uma motivação absurda. isso, porque ler a Bíblia de qualquer jeito, apesar de eu não saber o que é esse qualquer jeito, não adianta, né? Mas se a palavra de Deus ela é viva, você pode até começar lendo de qualquer jeito, mas eu acho que você não termina de qualquer jeito. Com certeza não. Eu vejo assim também que tem muita gente que leva esse assunto fé de uma forma muito emocional. Eu acho que isso é muito Sim, característico do Ocidente e do Brasil mesmo, de fazer as coisas só quando você está motivado. Você só é um bom marido quando você está motivado, quando você está apaixonado. Você só acha o emprego dos seus sonhos se você se apaixona todos os dias pelo que você está fazendo. Eu acho que isso é uma característica muito latino-americana, né? Se sim. conectar com as coisas a partir das suas emoções. E nem sempre. É muito legal a gente se conectar com a fé a partir das nossas emoções, mas nem sempre as nossas emoções estão legais.
Então a gente tem que se valer da nossa disciplina, do nosso esforço. E As estudar a nossas Bíblia emoções vão e vêm, né? exatamente. Então elas Desculpa aí não que eu são tô... estáveis. Uhum. E diante de tudo que a gente falou, assim, o que, que a gente pode falar sobre o papel dos livros cristãos? No final das contas, para que, que eles servem, então? Se eles não são a palavra de Deus, né? A gente tem que filtrar, mas eles têm uma utilidade. Com certeza. Eu acho que a principal utilidade que eu vejo, isso falando na minha vida, né? É entender, nós entendermos como o corpo de Cristo pensa. Eu não sei você, mas eu acho que isso é normal para todo mundo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, ali nas minhas primeiras leituras, que eu tinha, né, eu era bem mais imatura, eu dava umas viajadas. Quem já foi aluno meu de escola dominical quando eu era mais novinha? Nossa, com certeza que eu falei um monte de heresia, um monte de coisa errada. Porque a informação era Não, diferente. é. Uma outra foi, a informação era diferente. Eu era mais nova, não tinha, tipo, não tinha uma cultura tão vasta assim, né, de teológica. Então, eu lia, entendia do jeito que eu queria e repassava do jeito que eu queria. A questão é, nós não somos individuais, né? Quando a gente pensa em corpo de Cristo, a gente está pensando num coletivo. Então é muito importante a gente entender como que esse coletivo pensa. Senão a gente vai estar sempre à mercê de uma cultura, né? Na cultura que nós estamos inseridos. Tudo a gente vai interpretar de acordo com a nossa cultura, que não é uma cultura de Deus, né? Não é uma cultura cristã. Hoje eu não acredito que a gente está inserido numa cultura cristã. E ler livros ajuda muito isso. Me tirou um pouco da minha teologia pessoal, que era bem brisada, bem nada a ver, até um pouco herética, e me transformou num membro do corpo de Cristo mais funcional, mais centrado. Acho que Sim, esse, assim, foi o maior papel do livro na minha vida. sim. E eu acho que também, assim, em termos de estudo bíblico, que é a fase que eu tô agora, né? Ajuda bastante a compreensão do contexto histórico, igual você falou. A gente não vive numa cultura cristã, mas há muito tempo que que essa cultura cristã não existe mais, né? Uhum, O povo de Israel até tentou ali na época de Moisés e tal, mas dali pra frente foi só pra trás, como dizem. exatamente. E assim, ajuda muito a entender. Eu li alguns livros históricos, assim, relacionados a essa questão da cultura. Então, assim, sabe quando a cabeça vai... É muito assim, eu acho que e até isso é uma forma de Deus falar conosco, assim, porque quando você compreende o que a pessoa viveu, o que a pessoa viu, como que a pessoa provavelmente se sentiu, eu acho que dá outra visão para o livro, né? E como muitas coisas do que aconteceram naquela época a gente vive hoje ainda, né? E como diz nosso pregador em Eclesiastes, não tem nada novo debaixo do sol, né? Com Então, certeza, Camila. E você falando isso, eu me lembro, não vou lembrar a referência especificamente, mas os apóstolos falavam, quando vocês se reunirem, que haja salmo, que haja palavra, que haja testemunho. Então, assim, existem vários tipos de livros e eu acredito que os livros vão nos edificar de forma diferente. Então, eu acho que de uma maneira geral, para que serve o livro? Para edificação. Tem gente que vai se edificar por uma leitura X, tem gente que vai se edificar por uma leitura Y. Eu, por exemplo, me edifico muito por testemunho. E eu sei que tem gente que dorme na hora que é a hora do testemunho da igreja. Eu já não, eu gosto de ouvir história, adoro ouvir o que está acontecendo na vida dos outros, de forma positiva, mas gosto muito de saber. E eu me conecto muito. Então, quando eu leio num livro pedaços assim da história pessoal de alguém, eu saio muito edificada e eu aprendo muito. Eu consigo extrair o que existe da palavra de Deus ali dentro. sim, com certeza. E emenda no que você falou, né, da questão do pensamento coletivo. Você ser cristão sozinho, você fica só com seus pensamentos, só com as suas ideias, e o mundo não é a Camila, o mundo não gira em torno da gente, né? As Com pessoas elas têm certeza. as suas experiências de vida, têm a sua história, e a gente poder entender isso através dos livros também
Eu acho que deixa a gente mais sensível também às outras pessoas, a questão de amar mais as pessoas, né? Porque amar não é também. Até nos livros a gente aprende isso, né? Apesar de estar na Com Bíblia também, certeza. né? Que amar não é simplesmente um sentimento, que eu sinto um amor por Deus, ou eu sinto um amor pelos meus irmãos, né? É verdade. O amor, ele é uma atitude, ele é uma ação. Começa obedecendo a Deus e a partir daí isso vai se manifestar nos outros relacionamentos, né? E você falou Com assim de certeza. é, tipos de livros. Vamos falar um pouco sobre isso, assim, porque tem vários tipos de livros cristãos, né? Só na categoria Tem cristãos tem muitos. várias subcategorias, vamos dizer assim, né? Tem muita, muita. A gente estava falando sobre a live e aí você comentou sobre gêneros e eu pensei assim, olha, eu conheço alguns, mas será que existem nomes específicos para eles? Aí eu fui buscar no Google. Aí eu vi que tipo não existe. Então eu vou puxar aqui os que eu conheço, os que eu já tive Sim, contato, os que eu gosto. Mas se alguém que estiver aí na live quiser comentar alguma coisa, aliás, se alguém sim, quiser mandar algum livro que gosta, alguma, ou até mesmo uma indicação, né? pergunta, dúvida, fiquem aí à vontade, viu, pessoal? Mas Manda enfim, aí. voltando, gêneros. Eu destacaria como principais gêneros, e isso a gente está falando de gêneros cristãos no geral e não gêneros acadêmicos, né? Porque Sim, eu vou citar os acadêmicos como um gênero, né? Porque dentro dos acadêmicos a gente tem vários. Então, acadêmicos é um, aquele tipo de livro para quem quer estudar mesmo teologia, teologia sistemática, teologia histórica, livros acadêmicos. Tem outro tipo de livro que também. aqui deu uma travadinha, Bárbara. Ih, pra mim falhou. Vocês estão ouvindo, gente? A Bárbara, manda aqui nos comentários que pra mim falhou a Bárbara. Ou será que é a minha internet? Não. A minha tá funcionando. Voltei. Voltou. Onde que parou para você? Parou aqui nos livros acadêmicos, que dentro deles tem Tá. subcategorias, mas Isso, dentro deles tem várias subcategorias, mas tipo, não é o foco hoje. Mas são livros sim, para quem estuda academicamente a teologia. sim. Fora de livros acadêmicos, eu também citaria os comentários bíblicos. Comentários bíblicos é um pouquinho diferente dos livros acadêmicos. Ele vai. Alguns se apresentam em forma de enciclopédia, né? Ai, Sim, desculpa, hoje estou numa tosse. Como se fosse uma enciclopédia. Mas existem também aqueles livros que são menores, né? Tipo o que você comentou que estava lendo sobre o livro de Esther. Tem alguns livros sim. que tratam de pequenos trechos ou pequenos livros da Bíblia. Não deixam de ser Sim, comentários bíblicos. E eles são muito sim. mais voltados para edificação pessoal, aplicação, né, na vida prática Sim. mesmo. Eu pesquisei Eu também gosto algumas muito. categorias, mas eu anotei para não esquecer, porque na live a gente fica Mas pode meio, falar. fica meio Quer perdido. intercalar? Fala Eu um vi, aí. isso, eu vi que tem catecismo, é que o pessoal, o pentecostal não usa muito, né? O catecismo Uhum. é um livro que ensina as principais doutrinas cristãs a partir de perguntas e respostas, né? Então, assim, é, para que o homem foi criado? Ah, foi criado para glorificar a Deus e gozar da presença dele, não sei o quê. E vem a referência bíblica. Então, o catecismo ele vem assim com essas perguntas sobre doutrinas cristãs. Os presbiterianos usam bastante, alguns batistas também, né? Tem os catecismos aí históricos famosos de Westminster, Heidelberg, eu não sei como é que fala o nome deles, mas enfim. E eu vi também autobiografia, biografia e autobiografia ou memórias, né? Que é um pouco do que você falou, que é quando a pessoa fala assim de algum testemunho também, né? Fala da própria vida, mas com um propósito, não simplesmente contar a vida porque quer contar a vida, né? Sempre com Uhum. um propósito assim de mostrar como Deus trabalhou na vida dele, né? Seja
ele contando a própria história ou alguém contando a história dele, né? O que mais que você Bom, viu? eu ia comentar esses que você falou. Eu tinha colocado aqui como livros doutrinários, no geral, né? Livros doutrinários, aqueles que Uhum. ensinam princípios básicos da nossa fé. Tem livros que vão ser gerais, tipo, tudo que você precisa saber sobre a fé, que vão trazer os temas principais, Verdade. e tem outros que vão trazer temas muito específicos. Quem é um doutrinador de temas muito específicos e muito profundos, por exemplo, é o Luciano Subirá. Você vai pegar o livro A Graça Transformadora. Tudo que você imaginar de graça está escrito ali no livro dele. Então, eu citaria, né, esses aí que você comentou como os livros doutrinários. Tem eu tinha separado também livros de edificação pessoal, que você falou que são livros autobiográficos, trazem testemunhos, recortes da vida da pessoa, que é um tipo de livro que eu tô super nessa vibe, sabe? Tô lendo muitos livros assim, gostando muito, sendo positivamente, sendo positivamente edificado por eles. Eu também separei aqui livros de ficção cristã. Só que quem fala Uhum. melhor sobre isso é você, porque eu conheço pouca ficção cristã. Eu É. só li 2 na minha vida, e assim, eram livros pequenininhos, curtinhos, mas eu acho muito legal. Eu quero começar a me aventurar aí nesse gênero, porque eu vejo assim que ele edifica de uma forma a trazer um pouco de descanso, um pouco de lazer. E descanso é Sim. mandamento, né? A gente precisa descansar a nossa mente, a gente precisa espairecer. E é muito legal que exista um gênero cristão para que a gente possa fazer isso. Sim. E eu quero deixar aqui um comentário. A Delma deixou um comentário. A Delma é da minha igreja. E ela, Pode. inclusive, ela é uma autora de ficção cristã, que você comentou. E Nossa, ela que tudo! E ela está estudando teologia, ela deixou aqui, ó, nos comentários, né, sobre um estudo de teologia mais acadêmico, tem os livros de teologia sistemática, ética cristã, liderança, administração, educação cristã, história da igreja, dicionário da Bíblia, né, hermenêutica, homilética, tem muitos assuntos, assim. E sobre ficção cristã, inclusive, esse ano eu li o livro da Delma, O Paraíso de Hungria, e Nossa, quero eu li ler. o livro dela. É, eu li o livro dela, eu li um outro livro de uma saga americana, mas essa categoria de ficção cristã e romance cristão é uma categoria que eu descobri ano passado, em 2021. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo até o ano passado. E é como você falou, eles mostram assim, nem todos, tipo, as Crônicas de Nárnia, que é um clássico aí, né? Que tem o personagem o Aslan, ele é assim, ele é Jesus descaradamente, né? O personagem dele. Tem os outros livros, esses outros que eu li, o que chama. Ai, como que chama? A Saga Wing Feather. Ele não fala de Jesus, mas ele coloca princípios cristãos dentro da história, né? A questão de servir, né? De assim, o rei, ele fala de um reino, fala da questão do servir o reino, de respeito. Então, tem muitas questões assim, bem cristãs, que estão embutidas no livro. Então, são mais discretas no livro, né? Então, Uhum. e o romance Mas também, romance é uma categoria que eu também descobri. Eu ainda não li nenhum romance. Eu estou curiosa para conhecer, mas por enquanto eu só ouço falar, né? teve um romance cristão que eu li antes de saber que existia esse gênero literário de romance cristão, que foi Um Amor para Recordar. Lembrei agora. Tem muita gente que assiste, né? Eu já Sim, tinha lido esse livro e assim, é super fofo. E eu acredito também que para nós assimilarmos princípios cristãos, não necessariamente nós precisamos de algo muito explícito. A gente sim. assimila conceito a partir de narrativas, a partir de ficção. É muito interessante. Só um momentinho que agora que o meu chat atualizou e eu vi que um monte de gente entrou, eu falou oi, a Bruna tá aqui, o Paulo tá aqui, o Igor tá aqui, um monte de gente. Beijo, lindos. Fiquem Obrigada até o por final, estar gente. aqui. A Fran, nossa, tem um monte de gente aqui. É que eu não consigo subir mais para saber quem é que tá. Às vezes dá uma travadinha. Às vezes dá.
E agora eu tô no tablet. Meu celular, ele não suporta live. Aí eu comprei um tablet só pra essa live. Tô brincando. Ai, meu Eu tinha comprado. Deus. Ai, meu coração, não fala isso. Mas vamos lá. E eu queria entrar no assunto, o assunto polêmico da live, né? O ápice Vamos lá. da live, que é o perigo dos livros. Se é que existe um perigo dos livros. Ai, gente, deixa eu falar um oi pro meu primo Marcelo também, que entrou aqui na live. Ele é do Rio. Ó, a gente está interestadual. O Charles também, aqui da igreja. Que chique. Mas vamos lá. O perigo dos livros. Eu já ouvi também de gente falando assim. Tem pessoas que começam a estudar teologia e vão ficando arrogantes, né? Vão ficando orgulhosas. Eu acho que eu também já passei brevemente por esse momento, mas Jesus me libertou. De você ouvir uma pregação e você ficar analisando a pregação, meio que caçando o erro, de uma certa forma até esperando que tenha mesmo um erro para dizer, olha lá como eu sei desse assunto, esse pastor não tá com nada. E a pessoa deixa de ser edificada, deixa de aprender, porque assim, o meu pastor falou alguma coisa que tá teologicamente errado. Existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade. Eu acredito que a grande problemática dos livros, vamos dizer assim, não é bem os livros, e sim dos leitores. O problema nunca é a coisa, é sempre a pessoa. Então, assim, os livros, eles estão aí, sendo livros, estão na deles ali, né? Sem fazer mal a ninguém. Aí vem uma pessoa que não tem boas intenções e transforma o livro num instrumento de dissensão na igreja, instrumento de discussão, de arrogância. Claro que isso acontece, não só através de livros, mas através de qualquer instrumento, né? Quem está com o coração no lugar errado vai usar qualquer instrumento que tiver à mão, né, para causar aí comportamentos antibíblicos, né? Deus criou muitas coisas boas, mas o ser humano corrompe tudo, né? Você falou, a gente está falando dos livros, mas a questão do sexo com a pornografia, a questão da comida com a glutonaria, né? Então tem uma série de coisas boas que Deus nos deu, mas que o homem foi corrompendo, né? Então os livros é só mais uma coisa que o homem corrompe, né? Mas além disso, assim, eu acho que a gente tem que pensar também muito. Eu li um pouco sobre isso, falando assim, a pessoa não. Aí, li no livro, e o autor colocou assim, o que o seu estudo produz? Porque todo estudo, ele gera alguma coisa, uma reação, né, na minha vida. Então, o que o meu estudo tem produzido? Né? Quais são os resultados, frutos na minha vida a partir dessa leitura? Porque justamente quando você lê um livro e começa a crescer em arrogância, ficar inchado de conhecimento e acusando e vendo todo mundo, eu sei que é muito fácil, assim, quando você desperta para alguns assuntos, é muito fácil a gente ver tudo errado, sabe? E principalmente na vida das pessoas, na nossa não, porque eu sou um alecrim dourado. Mas é muito fácil a gente ver as pessoas, assim, ver nas pessoas um monte de coisa errada, ver erros teológicos, ver um monte de coisa, enfim, né? Como lidar com isso, né? Como mudar o resultado desse estudo? Eu acho assim, que quando a gente está lendo qualquer coisa, a gente tem que entender que o que a gente está lendo ali é um recorte da vida de uma pessoa, é um recorte das reflexões que a pessoa faz, é um recorte ali. Talvez se você vivesse com aquele autor especificamente, você ia entender muito mais de teologia, da teologia que ele está tentando explicar do que ele mesmo. Então, já aconteceu muito comigo de eu ler muito e também identificar erros na igreja, erros na minha família, erros no meu pai, né, que era pastor, e não entendia que o grande problema era eu. Porque quando a gente fala de teologia, existe sim muito estudo, mas a questão é como que está o seu comportamento, né? O que isso produz em você? Então, eu acho assim, quando a gente lê entendendo que aquilo é um recorte da vida da pessoa, que aquilo não é o testemunho da pessoa, que talvez nem a pessoa consiga colocar em prática aquilo que ela está falando, a gente coloca o coração no lugar certo. Hoje eu vejo assim, existem teologias que eu lia e eu achava incríveis,
mas aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a vida daquela pessoa especificamente. Eu vi, por exemplo, que era uma pessoa que já estava divorciada, é uma pessoa que não tinha uma comunidade de fé. Então, assim, eu gosto de entender o que aquela teologia produz na minha vida, mas assim, o que produziu na vida do autor, né? Isso também é uma coisa para se pensar. Uma vez, um professor meu de teologia falou assim: gente, a teologia alemã é muito boa. A maioria das teologias que a gente tem hoje e que são braços, digamos assim, das teologias que nós seguimos, partiram dos doutrinadores alemãos. A questão vai olhar a Alemanha. Lá é o país que tem o maior índice de divórcios, de traição. Então, assim, observa, filtra aquilo que é importante para você. Então, eu acho assim, busca na palavra de Deus, joelho no chão, oração, o seu filtro espiritual. Tem muita teologia que é muito legal, que eu leio, mas assim, como que está o filtro espiritual? Como que eu vou colocar em prática? O que vai produzir, né? O que vai edificar minha família, a minha igreja? Vai ter coisa que é lindo no papel, mas que não funciona, que não se conecta com a sua vida, que não tem nada a ver com a sua família. Não significa que a gente que tem não vá produzir. Sim. Pode falar. É que a gente tem que colocar as coisas nos lugares que elas pertencem, né? Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hierarquia. Então, assim, os livros, eles nos ajudam sim, mas eles são um complemento de uma vida de oração e leitura bíblica, né? Então, se eu não faço o básico, que é ler a Bíblia e orar, não adianta eu querer ler livros, que isso pode me levar para um outro caminho, mas que não é culpa dos livros. É que eu mesmo, por não estar em conexão, em comunhão com Deus, né, não vou filtrar, não vou discernir isso, né? Que é o crente gosta dessas palavras, de discernimento, né? Ó, o Jean Assis deixou um comentário aqui. Ele falou a respeito da vaidade, né? Falou, essa é a vaidade da maioria dos seminaristas, infelizmente. Mas muitos, quando vão para o campo missionário e pastoral, acabam sendo libertados e transformados. Com certeza. Eu acho assim, uma coisa que eu sempre ouço, né, na faculdade é ótimo você estudar teologia, mas a questão como que você vai transformar o que você está aprendendo em algo prático, algo que vai transformar vidas de outras pessoas, algo que vai edificar a sua família. Às vezes não é tão simples essa questão. Então, assim, se você está lendo teologia e o resultado que está sendo produzido é discussão, dissensão, briga na escola dominical, eu que já vim de assembleia, você sabe como que às vezes algumas escolas dominical o bicho pega, assim, quando tá falando de salvação, livre-arbítrio, aí começa aquela discussão e tudo. Mas a questão se não está produzindo coisas boas para sua comunidade de fé, o problema não é o livro. O problema é quem está lendo o livro. Então, assim, conserta o seu filtro, joelho no chão, assim, busca a orientação do Espírito Santo. Porque a questão o livro ele pode conter a palavra de Deus, mas assim, o Espírito vai estar sempre sujeito ao profeta. Então, assim, às vezes a pessoa que está lendo ali, né, tem um espírito que não está legal, que não está alinhado com o Espírito Santo. Então, não tem muito milagre a ser feito. O livro não vai transformar positivamente se a pessoa não tiver com essa intenção. O Charles disse que essas aulas que fervem na escola dominical são as melhores. E eu concordo. Então, ó, com certeza. A Carol, ela comentou assim: estou lendo um livro que a autora fala que se você precisa escolher entre ler a Bíblia e ler este livro, escolha a Bíblia. E é esse o ponto, né? Se você tiver que escolher, escolha sempre a Bíblia. Mas se puder complementar, né? Os livros vão ajudar bastante aí na compreensão de muitos aspectos aí a respeito da Bíblia. Eu acho que, como você falou, a gente consegue, através dos livros, ter um filtro sobre assuntos específicos, que nem tem livros só sobre a salvação, só sobre o papel da igreja, só sobre ansiedade, depois que meus filhos nasceram, eu comecei a ler bastante sobre maternidade, então, o papel da mãe em relação à Bíblia. Eu acho que os livros também,
eles formam a nossa cosmovisão. Eu também aprendi essa palavra recentemente, estou pagando de intelectual aqui. Chique. É, mas é isso, assim, é a forma de você enxergar o mundo através de lentes cristãs, né? E o livro ele te ajuda porque, para mim, pelo menos, me despertou para muitas coisas, né? Porque por mais que a gente é criado na igreja e a gente aprende assim que a gente não pode roubar, não porque é, é, é proibido, tem uma lei que te proíbe, se você roubar, você vai ser preso. Eu não vou roubar porque eu sou chamada a amar o meu próximo como a mim mesma. Então eu vou respeitá-lo e não vou roubar. Então, entendeu? As crianças normalmente elas aprendem isso. Não rouba porque é errado, porque senão você vai ser preso, é errado, não sei o quê. E não. Quando a gente começa a ler e formar uma visão cristã, né, ou a cosmovisão, a gente começa a ensinar as crianças e ver as coisas a partir de uma mentalidade bíblica, né? Não simplesmente porque é errado ou porque a gente pode ir preso, né? Mas porque Deus nos ensinou o caminho certo, né? E nós, como pessoas que amamos a Deus, a gente vai obedecer. E quem ama, obedece. Agora eu tô pegando essa com meus filhos, entendeu? Vocês amam a mamãe, então obedece. Isso gruda, hein? Agora que É, eu olhei aqui que a Carol falou, obrigada pela participação, amiga. Eu vi que a Bru também tá mandando mensagem, só gente querida. sim. Uma E pra coisa que eu gente ir tá, caminhando, pode falar. Não, pode não, que eu falar. tava pensando aqui enquanto você tava falando, eu tava refletindo. Porque a partir do momento em que Jesus Cristo subroga a lei, então vocês não mais vão fazer, vão seguir uma caderneta de leis. Agora vocês vão fazer juízo de conveniência de tudo que vocês forem fazer. Então, antes, se eu só me preocupava em matar, roubar, adulterar, hoje em dia, se eu vou tomar minha água, eu tenho que pensar se é conveniente eu tomar minha água, né? Então, é algo mais Sim, complexo. E eu acho que os livros ajudam muito criar realmente, entender, discernir. Tem coisas que eu não achava que eram pecados na minha vida até eu ler. Quando eu li, por exemplo, o livro Ego Transformado, eu fui poderosamente edificada porque eu não sabia sim, que eu era tão narcisista, eu não sabia que eu era tão ególatra até eu ler aquele livro. Então, assim, eu acho que os livros são assim ferramentas muito, muito importantes para nós formarmos a nossa cosmovisão e nós refinarmos o nosso discernimento enquanto cristãos. sim. Ó, o Marcelo comentou aqui que toda. Ai, meu Deus, vai sair da tela. Calma, voltou. Que susto, eu vou mexer. Ó, toda leitura deve ser avaliada e confrontada pelas verdades bíblicas. Então, leia um livro com a Bíblia do lado para conferir alguma Uhum. coisa, né? Para consultar, ver o quanto aquilo está sendo falado é verdade, né? Então, na verdade, a gente primeiro precisa conhecer a Bíblia para depois Sim, se lançar nos livros, eu acho que faz muita diferença. Senão a gente vai se formando pela opinião das outras pessoas e a maioria dos autores, eles não querem doutrinar pessoas na forma como eles pensam, eles só estão escrevendo coisas que eles pensaram, reflexões que eles tiveram, mas muitas vezes a gente acaba, por não conhecer a Bíblia, tomando como doutrina a, alguns autores, né? Alguns livros e tudo sim. mais, né? E eu acho E aí assim, a eu gente. agora eu vou repetir uma frase que eu ouvi, não sei quem é o autor, não me lembro, que visite livros, mas more na Bíblia. Então a Bíblia é a Uhum, nossa habitação. A gente visita outras casas, visita os nossos amigos, observa a mobília, fala, nossa, que legal, gostei, vou me inspirar, vou fazer parecido na minha casa. Mas a gente mora na nossa casa, a gente mora na Bíblia, né? sim. Quem mora na Bíblia não se deixa enganar. A gente consegue filtrar, tem aquele filtro bom de Filipenses, né? De ouvir, filtrar o que é de bom, reter o que é de bom, assim, o que não é bom, passou e bola para frente. Sim. E até assim, a gente pode deixar algumas dicas, porque eu recebi uma pergunta na caixa, eu abri caixinha de perguntas durante a semana sobre esse assunto, e eu recebi uma pergunta que foi assim, como saber se o livro é realmente cristão, ou como escolher um bom livro?
E hoje a gente tem livro sobre ler livros, livros sobre como escolher livros, né? Isso é muito louco, mas Uhum. eu vi um desses e é verdade, assim, é algo que eu vi, assim, talvez antes de você se lançar numa leitura, que eu quero deixar essa resposta aí para essa pergunta que ficou na minha cabeça, né? É, conhecendo o autor, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus. Eu leio autores presbiterianos que têm um pensamento a respeito da salvação, para destinação diferente do que a minha igreja acredita. Eu aprendo muito com os presbiterianos, mas assim, eles vão escrever da perspectiva deles. E isso eu preciso aprender a filtrar, né? Saber no que eu vou acreditar. E a questão não é nem que o cara tá falando heresia, não é nem isso, até porque alguns pensamentos ninguém conseguiu determinar se é ou não, então, e a discussão não é essa. Mas o meu ponto é assim, é você conhecer o autor, qual é a denominação dele, no que ele acredita. Às vezes na introdução do livro, ou no prefácio, alguma coisa, já tem indicando qual é o objetivo dele. O objetivo dele é compartilhar uma experiência, é compartilhar um estudo bíblico, é compartilhar um pouco dos dois, né? Então, você procurando aí o objetivo do autor em escrever aquele livro, você já vai conseguir filtrando todas essas informações. Então, quem é ele, qual é o objetivo dele, e uma frase que eu quero deixar também, que eu li num desses livros de como ler livros, né? O valor de uma obra está em como ela leva você a conhecer e a amar verdadeiramente a Deus e ao próximo. Então, se você terminou de ler um livro e quer sair da igreja, então alguma coisa está errada. Nem sempre é o livro, né? Mas, É, mas o valor da obra. A Bruna Souza falou: eu sempre pergunto para baixo. Então, perguntem para os líderes, perguntem para os pastores também, às vezes está em dúvida sobre um livro, ou depois que leu, né? Ficou alguma dúvida? Pergunta para os pastores e líderes aí, né? com certeza. E assim, a Você gente tem tem que mais alguma pensar. dica? Pode Não, falar. eu acho super legal esses tipos de livros que instruem, né? Apesar de eu nunca ter lido nenhum assim, mas eu sempre vejo, assim, acho legal. Mas eu acho assim, a gente tem que pensar, a gente tem um recurso limitado de tempo, né? Hoje nosso tempo é muito suprimido. Então, Sim. o ideal é nós lermos com intencionalidade, o que quer que nós formos ler. Então, assim, por exemplo, ultimamente eu parei e li um suspense, mas eu li com intencionalidade. Eu vi que eu estava praticamente um ano lendo livros só cristãos. Eu falei, bom, vou fazer uma pausa tática, eu vou ler um suspense e vou voltar para os livros cristãos. Mas tudo tem que ser feito com intencionalidade. Porque, às vezes, vou dar um exemplo, né? Esses dias eu estava conversando até com a Bruna, que está aí na live, que eu comentei sobre o livro Bom Dia Espírito Santo. Uma pessoa estava lendo e eu falei assim para a Bruna, olha, eu acho um livro muito polêmico, assim. Eu não me debruçaria nesse livro, porque o próprio Benihim, que escreveu o livro, falou que aquela experiência que ele relatou como sendo uma experiência do Espírito Santo foi uma experiência só emocional, que não foi uma experiência do Espírito Santo mesmo. Se o próprio autor revisitou a teologia dele naquele livro, reconheceu que aquilo não era de fato uma teologia sobre o Espírito Santo, por que eu vou perder o meu tempo lendo aquele livro? Eu não estou falando que o livro é imprestável, que o livro não vai te ajudar em nada, o livro é péssimo, queima esse livro. Não, não é nada disso, mas de todas Mas é o que as você falou, o opções que nosso eu tempo é tenho, escasso, né? exatamente, de tudo que eu estou lendo, será que essa seria a melhor opção? Eu acho que não. No meu caso, né? Na minha vida especificamente. Sim. Então, assim, a questão do livro é leia com intencionalidade o que quer que você esteja lendo. Ainda que seja Bom Dia Espírito Santo. É verdade. Você falou uma coisa a respeito, assim, de como o livro abre a nossa mente. Eu queria lembrar também que, assim, hoje muitas pessoas se apegam muito, assim, é pecado tal coisa, né? A gente ainda ouve, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo que você falou da lei, eu ia falar, mas eu esqueci, lembrei agora. Eu acho que a partir dos livros, os livros eles nos ajudam nessas reflexões, porque, por exemplo,
o que você falou de tem coisa que a gente acha que não é pecado e muitas vezes o ato em si não é pecado, mas a motivação que eu tenho em fazer certas coisas torna aquilo pecaminoso, né? Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que faz muito sentido assim, usar uma mini saia. Usar uma mini saia em si, eu não vejo como pecado. Porém, Uhum. qual que é o cara que criou a mini saia? Ele criou com qual objetivo? De mostrar as pernas de uma forma sensual, sensualizar a partir de mostrar as pernas. Se eu vou numa Sim. igreja com uma saia que tem por objetivo sensualizar mostrando as pernas, qual que é o meu propósito com isso? Né? Então, a questão não é a saia, mas se eu estou indo num lugar onde o foco é Jesus, onde o foco é Deus, e eu vou com uma saia para chamar atenção para as minhas pernas, eu já estou querendo, eu já estou em pecado, porque eu estou tirando o foco das pessoas em Jesus. É claro que assim, eu não vou querer entrar na questão do autocontrole, que tem gente que não tem que olhar, se quem olha está errado mesmo. A questão não é essa, a questão sou Uhum. eu. Qual é a minha motivação Sim. em usar determinado tipo de roupa em determinados lugares, sabendo que é errado, sabendo que eu vou causar. Né? Então, os livros, Sim. eles nos ajudam até nessa reflexão, porque a Bíblia não fala especificamente sobre como você deve se vestir. Paulo fala lá em Timóteo a respeito da modéstia. É aquilo, quando as pessoas me olham em relação à minha roupa, elas veem Cristo refletido em mim. Se eu estiver sensualizando, o foco não está em Jesus, está no meu corpo, né? Então, Sim. e a questão, e até assim, a questão da leitura no geral, as pessoas gostam também de ler para estar no controle, né? Do tipo, eu sei sobre Sim. determinado assunto, eu manjo, né? Uhum. Então, são motivações erradas. Você falou, a gente tem que ler com intencionalidade. Agora, ler para mostrar para as pessoas que eu entendo desse assunto, mostrar como eu sou inteligente, como eu posso ou desposso, né? Também não é aquilo, não tá te fazendo amar mais a Deus ou as pessoas, tá te fazendo muitas vezes amar a si mesmo, né? Com certeza. Ó, Deixa eu ver aqui quem comentou. a A, Bruna. a Bruna. Temos que fazer uma autoanálise sempre. Com certeza. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Carol falou a Sim. intencionalidade da pessoa que usa, com certeza. O Jean tá dando dica de vários autores legais. Olha, o Hernandes, eu gosto do Hernandes, do Nicodemos. Eu já li Olha, do um Hernandes, exemplo aqui. deixa eu ver, Heber Campos também. Aí dos O Hernandes, internacionais, eu gosto do Tim Keller. eu amo Tim Keller. Nosso Eu professor falando do Xavier. Hernandes Dias Lopes, eu ouvia pregações, já li livro do Hernandes Dias Lopes, e eu, assim, gostava do autor, mas nunca foi uma paixão enorme, né? Até que um Sim, dia eu parei para não ler, mas eu ouvi o testemunho do Hernandes Dias Lopes. Eu fui tão edificada, mas tão edificada, que eu comecei a olhar a teologia dele, os livros dele, com muito mais carinho. Então, aí, falando de um gênero literário, né? Testemunho, sim. autobiografia, eu acho super legal, assim. Depois que eu li a autobiografia, né? Li não, ouvi a autobiografia do Hernandes Dias Lopes, eu fui muito, muito edificada. Sim. Ó, Marlizinha Oi, Marli chegando. Boa falando. noite, Oi, Marli. Marli. Então, assim, para a gente caminhando para o final, Bárbara, você tem Vamos lá. alguma mensagem final, alguma dica? Dica de livro, eu vou postar essa semana as dicas. A gente pode falar, né? Mas eu vou postar para quem quiser mais detalhes o título do livro direitinho, meio que como um resumo aí da live, mas deixa aí suas considerações finais, suas indicações. Eu acho assim, livros são extremamente importantes para a nossa edificação e para o nosso desenvolvimento. Não é pelo fato da Bíblia ser essencial que o importante tenha que ser descartado. Quando você pensa assim que nós somos atletas de Cristo, um atleta, ele pode correr, tipo, sei lá, com um tênis básico, com uma roupa básica, tal, ele tá ali com o essencial, ele vai chegar até o final da corrida, ele é bom e tal. Mas, se ele quiser um tênisinho com uma frescurinha,
tomar uma creatina antes, e tudo isso ajuda, entendeu? Então, os livros são esses ups que ajudam. Não porque a Bíblia não seja suficiente, ela é suficiente. A questão é, o nosso entendimento é falho. Às vezes, a abordagem de uma pessoa se conecta profundamente com o que a gente precisa. Por isso que nós somos corpo, por isso que nós somos coletivos. Porque aquilo que eu não entendo, a Camila entende. Aquilo que eu não entendo, a Carol entende, a Bia entende, a Bruna entende, o Jean entende. Então, quando a gente lê o livro, a gente tem privilégio de entender melhor a mente do corpo de Cristo. A gente se torna membros do corpo de Cristo de forma mais funcional. Então, eu acho que assim, não existe forma mais bonita de nós termos relacionamento com pessoas incríveis do corpo de Cristo que não seja lendo o que elas têm a dizer para nós. Amém. E eu vou deixar a minha fala, vou encerrar falando, é uma frase que eu li num livro que ele chama Doutrina e Devoção. E ele fala justamente isso, assim, que a doutrina que a gente abraça leva a algum tipo de devoção. Então, se eu fico lendo para estar sempre no controle, a minha devoção vai estar sempre a mim mesma. Dependendo do que eu leio, a minha devoção vai estar mais em corrigir a igreja, em caçar os erros da igreja. Então, é deixar a pergunta que o próprio livro deixou. Que tipo de devoção a doutrina que eu abracei está me conduzindo? Né? Então, que vocês que estejam assistindo possam pensar isso, assim, que tipo de devoção a doutrina que vocês têm abraçado, né, está conduzindo vocês. É a nossa devoção, ele colocou isso aqui também, o Ângelo Basso. A nossa devoção deve ser a Deus e não ao ministério. Né? Muitas vezes a gente lê para servir, para focar no ministério, mas a nossa devoção deve ser a Deus. Né? Então, fiquem com essa mensagem. E eu quero agradecer a todos que participaram. Aí o Jean deixou a mensagem aqui que gostou da live, né? Eu agradeço a presença de todos, os comentários. Muito obrigada, gente. A Miss chegando aqui. Boa noite, Miss. Gente, a live vai ficar salva aqui no Instagram e ela vai ser postada também no canal do YouTube. Então, quem quiser acompanhar, quem chegou agora no final, pode acompanhar a live desde o começo, tá bom, gente? Obrigada, então, pela presença. Bárbara, obrigada pela sua participação. Eu que fiquei muito feliz de ter sua você paciência aqui. comigo. Não, teve uma pessoa, acho que foi a Bruna, não lembro, que falou que tudo pergunta pra Bárbara, eu também pergunto, gente. Então, a Bárbara é tipo, eu não sou da igreja dela, mas eu uso bastante. Gente, Desirê, que bom ver você aqui, Desi. Gente, um abraço para vocês, um abraço, Bárbara, e até as próximas lives. Gente, semana que vem tem mais live com a Eliana, mãe da Bárbara. Gente, não perca, dose dupla de família Fernandes aqui no Fé e Conhecimento, que eu gosto muito dessa família e aprendo muito com elas. Nós amamos você também.